O governador do Estado escolheu a nova Procuradora-Geral da Justiça, doutora Simone Mariano da Rocha, contrariando a tradição rompida apenas uma vez pelo governador Olívio Dutra. Fora essa hipótese, fora esse evento, sempre foi escolhido o mais votado. Eu achei uma decisão absolutamente lamentável em todos os aspectos. Nada contra o nome da doutora Simone, isso não é uma questão fulanizada de A ou de B. Agora, foi quebrado um princípio, uma instituição fortíssima que nem o Ministério Público e sujeita às pressões de todos os lados que o Ministério Público está sujeito, precisa de uma liderança que seja legítima, e quem teve 70% dos votos é muito mais legítimo do que quem teve 40% e passa de 100%, o telespectador entender porque são votados 3 nomes, uma diferença de 20 e tantos por cento. A impressão que eu tenho é que há um grande acerto de contas interno no Ministério Público que não apareceu e acho que não aparecerá, de grupos e disputas de poder e correntes. A instituição ficou numa situação horrorosa. Houve aqui há pouco tempo atrás uma discussão que se travou entre um outro guerrilheiro e eu a respeito de uma intervenção do Procurador-Geral, o Mauro Renner, e eu fiz uma defesa intransigente dele. Ele dizia assim, não, mas ele é o mais votado, ele foi escolhido pelos procuradores, pelos promotores. Com a nova procuradora, eu poderia fazer essa defesa da pessoa dela. Sim, claro. Mas não da gestão dela, nem do cargo. Porque essa legitimidade se foi. O Ministério Público ficou numa saia justa terrível. Porque um eventual endurecimento pode ser encarado como o uso da função para dar uma resposta. Um eventual abrandamento, que não seria abrandamento, mas algumas coisas precisam ser arquivadas, embora as pessoas não se convençam muito, pode ser visto como conivência. O resultado é péssimo, porque atingiu a independência do Ministério Público, pelo menos do ponto de vista da aparência. Mesmo que não tenha feito isso materialmente. Se eu fosse a doutora Simone Mariano da Rocha, eu não aceitaria. Só minha opinião. Sem qualquer crítica. Quero dizer que não pode apenas rapidamente que com a lista é tríplice, já há 2 precedentes, então não quero entrar, está dentro da regra do jogo, a governadora escolha, embora todo o Ministério Público esperasse que se escolhesse o mais votado, a governadora optou pelo segundo lugar. É uma tradição de anos. Exato. Décadas. Embora ela tenha sido quebrada 2 vezes a partir do Dr. Lussardo e do Dr. Cláudio Barros Silva. Ambos foram em 3º lugar e foram escolhidos. Portanto, só quero dizer que também está dentro da regra do jogo, mas não é essa preocupação minha. Penso que ambos são competentes, enfim, mas eu só quero dizer uma coisa. Lamentável foi a justificativa dada pelo chefe da Casa Civil, grande filósofo contemporâneo, né? O Wenzel, eu conheço inclusive de há muito. Olha a justificativa que ele deu. Eu espero que não tenha sido a da governadora. Eu espero que a governadora não tenha dito, ligado por isso assim, meu chefe da Casa Civil, Wenzel, doutor Wenzel, vá lá e diga que eu escolhi a doutora Simone e que foi uma questão de gênero. Eu não acredito que a governadora tenha dito, porque senão ela estaria dizendo que ela também foi eleita por gênero. Se eu fosse a governadora e escolhesse a doutora Simone, eu diria, eu escolhi e não tem nada a ver com o fato dela ser mulher. Porque senão eu estou colocando em xeque toda a questão das mulheres. Não é assim, Antônio Carlos. Tem que ser o contrário. Aí o que disse o Wenzel? A governadora escolheu, fez por bem escolher, porque é uma questão de gênero. Por gênero? Eu achei que fosse por competência. Pois então a governadora se elegeu por gênero, Paulo, ou por competência? Por competência, eu acredito. Então seria assim, pelo menos isso. É a única coisa que eu quero dizer sobre essa questão do Ministério Público, e mais não falarei, porque na minha intervenção eu cometi um erro. Não é verdade que essa senhora foi a primeira década. Mas tem outros casos. Se não me engano, a Aécio Neves em Minas também escolheu que não foi o mais votado. Então, no Ministério Público brasileiro, este fato tem ocorrido. Não é singular, não é uma peculiaridade nossa. Então, porque a lei assim prevê, é preciso que se entenda o processo de escolha existente no Ministério Público.
Inclusive, e esta crítica se faz internamente, tem algumas situações que são, eu diria que meio lusitanas. E o caso da lista tríplice é uma demonstração disso. Que a nossa legislação específica prevê o seguinte, que os promotores e procuradores elaborem uma lista tríplice e que encaminhem ao governador, constando nessa lista tríplice o número de votos de cada candidato. Só que o governador não fica vinculado a esse score de votos. Ele poderá escolher primeiro, segundo ou terceiro livremente. Então, são duas fases, aí é que está. São duas fases. Então não há porquê, quando tem só 3 candidatos, aí é que vem o detalhe lusitano que eu digo, se há só 3 candidatos, encerrada a inscrição, não haveria necessidade de fazer esta escolha interna, porque não faz sentido. Se tiver 4 candidatos no mínimo, aí sim, para fazer a ordem dos 3 que integrarão a lista tríplice. Aí seria necessário uma votação. Estando inscrito 3 candidatos, sim, mas estando inscrito 3 e não havendo vinculação na ordem, então se cria uma situação esdrúxula e anômala, que é o seguinte, tem primeiro, segundo e terceiro, mas o governador escolhe qualquer um dos 3. Não, mas estou dizendo é o processo. O processo é assim. Legalmente é assim. Existe uma aspiração no sentido de mudar o processo, mas que até hoje não se conseguiu mudar. O que a governadora fez foi legal. Sim. Só foi legal, foi uma decisão totalmente desastrada. E não foi singular. Agora, se tem só três, a sociedade, que é a destinatária do Ministério Público, porque senão não precisa ter Ministério Público nenhum, a sociedade certamente vai querer saber quem os agentes políticos do Ministério Público, que são os promotores e os procuradores, querem como seu chefe. Ora, mas é óbvio. Eu não aceito que lavar as mãos porque só tem 3, não. Tem 3, eu quero saber qual é o mais votado. E eu acho que deveria ser vinculado ao mais votado. E mais. Não, aí tu vens com a tese que todo mundo quer, mas a lei vigente permite que assim é uma base. Mas eu não estou dizendo que é legal, só estou fazendo a referência. Só estou fazendo a referência. Eu estou dizendo que foi uma insensibilidade política total, mas foi de caso pensado. Foi malicioso e isso vai criar 2 anos infernais para o Ministério Público. Não, a justificativa deixa eu só completar. O óbvio que está colocado é óbvio. Olha aqui, ó. Foi infeliz. Eu acho que eu gosto mais do Ministério Público do que vocês. Eu acho que levo mais a sério do que vocês. Não, quem deve dar a posse, quem deve escolher, quem deve fazer tudo, do ponto de vista daquilo que interessa para a sociedade, no Ministério Público, é o procurador que deve escolher o seguinte, transmitir o cargo seguinte, como é feito no Judiciário, no Executivo, no Legislativo. O governador que sai, imposta o governador que entra. A menos que fique com medo, saia correndo, que nem o Brito. Mas aí o vice faz. Aí o vice faz. Olha aqui, ó, eu tenho só isso. Peraí, já falou. Outra coisa que dizia que quem mora na aldeia que conhece os índios. Perfeito. Mas eu tenho que prestigiar, porque a procuradora que assume agora, isso para nós tem que ser considerado passado, porque ela tem que atuar com legitimidade. Então, nesse momento em diante, a única coisa que eu posso dizer é que eu justificaria de outro modo, se fosse a governadora, eu diria, não por ser mulher, mas porque é competente, etc. Tirante isso, a partir desse momento, eu tenho que considerar legítimo, porque eu não posso deixar, não posso concordar que comece a... Vou pedir, nesse sentido, né? Só uma frase, não, sem dúvida. Agora, nós precisamos... Eu conheço a Simone, gosto dela. Lá dentro, ela tem condições de ser uma ótima procuradora-geral. Só que existe um pecado original aí que vai ser muito difícil de ser afastado. Só isso. Mas minha opinião, só a minha opinião. Para a tua tranquilidade, que admiras a nossa instituição, e eu também admiro sobremodo a tua, pode ficar tranquilo que esse episódio está superado. Isso. E, sem dúvida alguma, a doutora Simone exercerá o seu mandato com toda a isenção e galhardia, como exerceu o doutor Mauro Renner. Felizmente, no Ministério Público, nós não temos partidos internos e não temos vinculação política partidária. Os interesses da instituição serão absolutamente preservados. Claro, e não haverá falta de sintonia nem de um nem de outro. Claro que serão superados. Agora, tu não pode estar falando sério dizendo que o episódio está superado. Mas... Nós não temos esse problema no Ministério Público. O momento, eles podem ficar discutindo